Paz para todos, seja muito bem-vindo ao canal. Eu já estou aqui há um certo tempo, né? Já tem vários vídeos aqui que eu estou falando sobre a história de Davi, que é uma história impressionante e tem um caminhão de lições preciosas para mim e para você. No vídeo passado, eu estava falando sobre o momento em que Davi, ele vai salvar Keila. É um momento onde a intuição dele fala muito forte. Por causa dessa intuição, ele vai salvar Keila, sendo que não era problema dele. Keila é uma cidade que pertence a Saul que deveria defender, mas aquela coisa forte, aquela intuição dizendo que era para ir para aquele caminho e ele vai. E eu digo a você que você deve dar ouvido à sua intuição. Né? A intuição, ela é algo tão forte que muitas vezes ela se apresenta até em sonho. Né? Quando você, por exemplo, está sonhando e no sonho tem um exagero muito grande no sonho, é na verdade a sua intuição falando. Você deveria dar ouvido, você deveria fazer aquilo que a tua intuição está dizendo. É um presente dado para todas as pessoas, porque todo mundo tem espírito. Né? Eu sei que existe uma corrente teológica que pensa diferente, mas eu até então acredito no corpo, alma e espírito. E uma vez que o corpo ele é movido pelos sentidos, né? Tato, olfato, paladar, a alma é a sede das emoções, da inteligência, e o espírito é a parte que tem contato com Deus e com o mundo espiritual, e que é daí que vem a intuição. A intuição vem daí, né? desse contato. E como eu disse no vídeo passado, existem vários relatos, né, de pessoas, e isso acontece com todo mundo. Eu tenho certeza que já aconteceu com você. Você tem uma intuição forte para você fazer alguma coisa, ou para você não fazer, ou para você ir para uma direção, para não ir para uma direção. Eu tenho certeza que toda vez que você dá ouvido a essa intuição, as coisas vão bem. Então dê ouvido à sua intuição. E então chegamos no momento aqui da história de Davi, aonde ele não tem mais paz. É perseguição para tudo quanto é lado. Ele vai para um lado, vai para o outro. No capítulo 23, eu não terminei o texto, mas para não ficar uma coisa enfadonha, né, eu vou dar uma resumida. Né? Então ele começa a fugir, ele foge aqui, foge ali, e Deus sempre, de maneiras maravilhosas, Deus traz o livramento para o seu servo. Então, chega aqui um momento onde Deus de novo vai dar um novo livramento, mas de uma forma impressionante. No versículo 1 do capítulo 24 diz assim: sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe dizendo: eis que Davi está no deserto de Engedi. Então, ele sabendo que Davi está ali, falou: pronto, agora eu vou aproveitar que a gente está vindo da batalha com os filisteus, agora nós vamos aproveitar, vamos pegar Davi. E esse é o intento, e ele vai. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos entre todo Israel, e foi em busca de Davi e os seus homens, até sobre os cumes das penhas e das cabras montesas. Chegou a uns currais de ovelha no caminho onde estava uma caverna, entrou nela Saul a cobrir seus pés, e Davi e os seus homens estavam nos fundos da caverna. Então, aquela perseguição, vem, sobe, desce, vai, e não acha Davi. E naquela, eu tenho que pegar esse homem. Só que o mais interessante é que ele estava no caminho certo. Tanto que Davi estava fugindo. Ele estava no encalço e Davi fugindo, até que Davi se esconde numa caverna. E talvez por ser uma caverna pequena, né? Eu acredito ele não deve ter associado que poderia ter alguma coisa ali. Até porque também as cavernas elas tinham um certo perigo, né? Então, as pessoas elas evitavam um pouco as cavernas. E aí o que acontece? Lá vai Saul, e ele parece que vai fazer as necessidades, não é isso? Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia da qual o Senhor te diz, eis que dou teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ei como te parecer bem aos teus olhos. E levantou Davi mansamente e cortou a orla do manto de Saul. Então Saul foi lá para a caverna para fazer suas necessidades, e uma vez que ele está fazendo suas necessidades, provavelmente ele tirou o seu manto, né, para não sujar. E quando ele tira o manto, Davi, dentro da caverna, ele vai lá e corta um pedaço desse manto e volta. É interessante que antes disso, todos os homens falam: olha,
hoje é teu dia. Hoje é teu dia. Tá aqui, ó. Deus te entregou o seu inimigo nas suas mãos. Porém, era algo um pouco estranho isso. Tá, Deus entregou o inimigo nas minhas mãos. Para eu matar o rei até então, ele é o sogro de Davi. Davi casou com Mical. Então, quer dizer, Deus me entregou para eu fazer um mal. Então, isso não tem sentido na visão de Davi. E de fato, tem muitas pessoas que elas interpretam muito mal as coisas, né? Porque está acontecendo isso ou está acontecendo aquilo, ela já tem uma conclusão. É agora, faça. E às vezes não tem nada a ver com isso aí. Você tem que ter muita consciência do que você está ouvindo. Então, diante da má interpretação dos soldados, né, que eles entenderam que aquela situação era uma resposta de Deus, mas na verdade não era, porque aquela situação envolvia algumas coisas que está fora da Bíblia, né? Ele teria que matar o seu sogro. No livro de Gênesis, está aqui o texto, você não pode matar. Aquele que mata deveria ser morto. Então, é claro que eu estou falando aqui nesse contexto, ainda mais nessa situação nessa configuração que estava. Porque estava lá Saul, desarmado, fazendo suas necessidades, isso seria uma situação humilhante. Então, isso não seria uma covardia. Então, isso não é a visão. Agora, se Davi ele está confrontando Saul no meio da batalha e Saul querendo matar Davi, querendo de todas as formas matar Davi, aí configura legítima defesa. Que até eu posso dizer para você que legítima defesa, assim como a legislação brasileira ela te isenta por causa da legítima defesa, a Bíblia também. Deus também. Se uma pessoa entrar na tua casa querendo fazer o mal contra você e você conseguir se defender ao ponto de eliminar a pessoa, porque a pessoa ou ela para ou então ela morre para não fazer o mal que ela estava tentando fazer contra você, a Bíblia também ela te isenta, né? A Bíblia também ela te deixa livre, né? Então, o contexto que estava não condizia com a palavra de Deus. Então Davi entende isso, tanto que ele até se arrepende de ter rasgado o pedaço do manto de Saul, que é o que ele fala. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Então, por quê? Porque o contexto ali não era um contexto que favorecia Davi para esse intento. Não favorecia Davi para esse intento. Então, ele fez a leitura correta, já as pessoas fizeram a leitura errada. E tem uma série da Netflix que eu achei bem interessante, que é Missa da Meia-Noite, que ela fala justamente sobre isso aí, né? Um padre... Vou dar um pequeno spoiler aqui, né? Então, se você não quer ouvir, é um pequeno spoiler, né? É uma série que já passou muito tempo, acredito que a maioria já viu, né? Mas se você não viu, eu vou dar um spoiler. Então, o padre, ele tem visões de um ser que ele julga ser de Deus. Só que esse ser faz coisas bizarras e faz só o mal. Mata pessoas, faz isso, faz aquilo. Quer dizer, então, ao esse espírito fazer isso, ele não identificou isso como algo maligno, porque favoreceu ele em outros aspectos. Então, por causa disso, ele faz uma má interpretação, ou não, é de Deus, claramente é do diabo. Inclusive, por exemplo, quando você vai, a maioria das pessoas que vai para a cadeia, elas têm uma justificativa santa. Já reparou isso aí? O cara, por exemplo, o cara vai não, eu matei a minha esposa. Por que você matou sua esposa? Porque ela me traiu. Quer dizer, então, ele usa essa justificativa. Houve a traição, então por causa disso ela mereceu morrer. E aí vai, todo mundo é santo na cadeia. Já prestou atenção? Todo mundo tem um porquê. Ninguém... por que você fez tal atrocidade? Não era eu, eram os espíritos, né? Eu comecei a ouvir vozes, e aí eu fui lá e fiz. Ou seja, eu sou inocente. A culpa não é minha, não foi eu que fiz. Ou então se eu fiz, foi porque a pessoa me provocou. Ela fez, ela me fez agir assim. Então a gente tem muito isso na nossa vida. As coisas vão se apresentando e a gente fica dando justificativa para embasar aquilo que a gente está fazendo. Fulano de tal, é direito meu a metade da herança. Até falam isso para Jesus. Um rapaz chega para Jesus e diz: mestre, é o seguinte, Jesus estava falando aí, né? Estava falando do amor de Deus, estava falando
de você não ser apegado às coisas. Aí um rapaz levanta, né? Porque provavelmente o pai ou a mãe morreu e deixou uma herança, e o filho mais velho não dividiu bem a herança, né? Na visão do mais novo, se estiver errado o texto está aqui. Então, na visão do mais novo, ele pega e fala assim, não, Jesus, fala com meu irmão aqui para ele dividir a herança comigo, né? Jesus fala assim, quem me colocou como juiz entre vocês? Então, a gente sempre quer isso, quer usar a justificativa pela nossa má ação. E aí você vê tantas histórias. Se você for numa delegacia, você não vai parar de ouvir qualquer situação ali. Tem tantos casos que a gente acaba acompanhando, né, do Henry Borel. O médico lá não fez nada, ninguém fez nada. A madrasta não fez nada, o menino morreu por um fantasma, só pode, né? Quer dizer, são histórias absurdas, mas as pessoas começam a colocar justificativa. A justificativa sempre serve para dizer que eu sou santo, que eu não fiz isso. O que isso tudo tem a ver? Tem a ver com como é que você está se relacionando aí, sabe? Às vezes, por causa do seu ciúme, você se justifica. Não, eu estou morrendo de ciúme, mas é justificativa para eu... já vi tantas histórias, né? Cara que prende a mulher na casa, fica ditando como a mulher tem que se vestir, como ela tem que falar, como ela tem que se expressar, com quem que ela tem que ir, com quem que ela não tem que ir. E tudo isso é justificado por causa do meu ciúme. Então as pessoas justificam as suas ações e acham que a Bíblia não embasa nada disso. Então Davi, ele reconheceu que o que as pessoas estavam falando não condizia com aquilo que ele estava lendo. Então você também tem que ter isso claro. Principalmente nas suas próprias atitudes, não ficar fazendo coisas e depois justificando elas, trazendo justificativas e às vezes até justificativas bizarras. Eu já vi tantas histórias horríveis, horripilantes, e eu tenho certeza que você também deve ter ouvido, né? Então, e disse os seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa, meu Senhor, ao ungido do Senhor. Estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Então aqui ele entende que há uma unção de Deus sobre Saul, porque de fato ele foi ungido a rei, era uma coisa reconhecível, e por causa disso ele evitou, ainda mais nesse contexto, que seria uma humilhação, que seria seria um aproveitamento, porque ele estava desarmado, quer dizer, então diante da situação ele entende. E por que eu estou destacando isso aqui? Porque tem muitas pessoas que falam assim que você não deve, olha, cuidado para você não tocar no ungido do Senhor, né? As pessoas fazem uma má interpretação. Você tem que entender que quem é ungido do Senhor é todos aqueles que são servos de Deus. Nessa época aqui havia o óleo que ungia as pessoas, aquele negócio todo. Eu sei que algumas igrejas ainda têm as práticas do óleo, né? Para ungir pastor, inclusive quando eu fui ser pastor, de fato, né, me ungiram também, com óleo e tal, aquele negócio todo. Mas você tem que entender que no Novo Testamento a unção é o Espírito Santo. E eu sei que também tem uma visão que você aceita Cristo, né, você participa das fileiras cristãs e logo depois você busca o batismo com o Espírito Santo. Ele faz essa distinção, né, mas essa distinção ela não existe, na verdade, né? O que na verdade existe é uma trindade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Se você aceitou Jesus, logo você tem o Pai, você tem o Espírito Santo em você. Então, o Espírito Santo, ele é que unge. Então, na verdade, eu sou ungido do Senhor. Você que é cristão, você é ungido do Senhor, porque a unção aqui é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está na tua vida. Você também é ungido do Senhor. Agora, é claro que isso não me dá direito a humilhar a pessoa, a tratar mal, a falar mal, a fazer julgamentos. Quer dizer, porque tem uma pessoa que falou para mim assim, olha, eu toquei no ungido do Senhor e eu vou ser... E essa pessoa fez a leitura na vida dela que ela estava sendo punida. Eu falei, olha, você está sendo punido não é porque você tocou no ungido de Deus, porque você também é ungido de Deus. Todo mundo aqui é ungido, né? Uma vez que você é cristão, todo mundo é ungido. Mas você está sendo punido porque você realmente você falou sem provas, acusou, falou. Essa é uma atitude que a Bíblia condena. A disciplina que está sobre você é por causa dessa sua precipitação em fazer uma coisa errada, mas não tem nada a ver com o ungido de Deus, tem a ver com a sua má atitude mesmo. Agora, é claro, que tem pessoas que são chamadas, direcionadas para uma obra diferenciada. Isso não faz ela ser mais especial. Tem pessoas que foram chamadas para unir 1000 pessoas, para falar para 1000 pessoas, para falar para 100 pessoas, 500 pessoas. Deus dá a cada um, né, segundo a medida que ele acha graça de dar.
mas isso não significa que a pessoa é mais especial. Então, o maior pregador que você imaginar na tua cabeça aí, que milhares de pessoas se rendem aos pés de Jesus, imagine esse pregador. E você que é um simples irmão de igreja, a unção é a mesma, porque o Espírito é o mesmo, você está com o mesmo Espírito. Agora, ele tem uma responsabilidade a mais e isso vai ser cobrado, como na passagem que fala, que quanto é mais dado, mais é cobrado e cada um vai receber a medida das suas recompensas naquilo a qual foi chamado, na proporção a qual o chamado exige. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhe permitiu que ele levantasse a mão contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu seu caminho. Então, o texto é longo, para adiantar, versículo 13. Julgue o Senhor entre mim e ti, vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Isso já é no momento em que Davi se revela. Eles estavam procurando Davi, 3.000 homens contra 500 homens, com certeza Davi poderia se encrencar bastante. Mas Davi estava consciente do que ele estava fazendo. Ele não fez nada contra o rei. Ele não levantou a mão dele contra o rei. Então ele vai ao encontro. Ele é inocente. Quando você é inocente, você não tem medo da justiça. Sabe quem é que tem medo da justiça? É quem deve. Aliás, toda pessoa que deve, quando ela é confrontada, ela peca. Porque ela vai mentir, ela vai exagerar, ela vai fazer alguma coisa. Toda pessoa que está devendo, né? Mas aqui Davi não está devendo nada. Por isso que ele teve coragem de chegar até Saul. E ele diz essas palavras. Como diz o Provérbios dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Então Davi, ele praticamente se rende a Saul e fala, ó, o provérbio é esse, quem faz impiedade, né? E por que ele solta esse provérbio? Porque uns textos atrás, Saul tinha matado os profetas, feito algo tinha feito algo abominável. Mas aí, qual que é a reação agora de Saul? Saul diz, tu mostraste hoje, no versículo 18, que procedestes bem para comigo, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos e tu não me mataste, porque quem há que encontrado o seu inimigo deixará ir por um bom caminho. O Senhor, pois, te pague com bem por isso que hoje me fizeste. Então aqui você vê que Saul reconhece que naquele momento ele poderia ter sido morto de uma forma vergonhosa que envergonharia todo Israel. Porque o homem fazendo as necessidades, desarmado, mas ele entende aqui que Davi, ele é usado por Deus e não comete esse mal, não faz essa atrocidade contra Saul. E Saul não faz esse mal agora contra Davi. Mais uma vez Deus livrando. Mais uma vez Deus mostrando-se a favor, principalmente de quando você é uma pessoa que tem ética. Porque isso é ter ética. É você, sabe, não se esconder através das suas atitudes, você reconhecer as suas falhas, reconhecer aquilo que você faz e principalmente não usando desculpinha ou usando situações para poder justificar suas ações achando que Deus vai endossar, que Deus vai assinar embaixo. Isso não acontece. E aqui Davi, sendo inocente, mostrando as suas virtudes e a sua coragem, Deus o livra. Essa aqui é a receita para você ser livre das situações que muitas vezes acontecem na sua vida. Seja sincero, seja inocente nesse sentido de você não ter culpa, seja uma pessoa de caráter que assuma as suas responsabilidades, assume os seus erros, assume aquilo que você faz que é inconveniente, aquilo que é errado, principalmente dentro de uma família, um pai que fala com o filho, reconhece que errou, o marido que reconhece que errou, a esposa que reconhece. Reconhecimento é algo muito saudável num relacionamento. Quando a pessoa é muito teimosa, ela bate no pé, eu sou assim mesmo, você vai ter que me engolir, sempre traz problemas para os seus relacionamentos. E vou encerrar aqui dizendo que no versículo 22, então jurou Davi a Saul e foi Saul para sua casa, porém Davi e os seus homens subiram a um lugar forte. Então terminou tudo bem, tudo maravilhoso, só que não, né? Só que não. É claro que Saul logo vai voltar contra Davi. Aí você vê aqui que o Saul, ele já mostrou ser um cara extremamente invejoso e extremamente cruel. Essa pessoa não muda. Não muda. O que Davi faz? Davi se afasta cada vez mais de Saul. Davi respeita Saul, mas ele fica longe de Saul. Não há aqui união entre luz e trevas. Se a pessoa tem se mostrado invejosa na sua vida, se afasta dela.
Ah, a pessoa ela é cruel, ela é sanguinária, ela é ignorante, se afasta. Não tenha relacionamentos, ainda mais se é um namoro, porque namoro é um momento de conhecimento, é um momento que você vai conhecer a pessoa. Então, você está namorando com a pessoa tem demonstrado inveja, tem demonstrado, se é uma pessoa ignorante, bruta, se afasta. Porque, preste atenção no que eu vou falar aqui, todo defeito no namoro, preste atenção, todo defeito no namoro, ele fica maior no casamento. Todo defeito do namoro, ele fica maior no casamento. Então, essas coisas que está apresentando para você, o cara que está apresentando esse caráter, essa mulher que está apresentando esse caráter, que se você se desagrada muito desse tipo de personalidade da pessoa, o que ela está fazendo, o jeito que ela leva a vida dela, isso dentro do casamento só vai aumentar. Só vai aumentar. O momento de você se livrar disso é agora. Eu já falei. Então, aprenda a reconhecer essas coisas que te incomodam para você não levar para frente um maior relacionamento. Ou, por exemplo, também pessoas que apresentam esse tipo de defeito de caráter e você sabe que você tem que se afastar delas. Está no trabalho, se afasta. Está no colégio, se afasta. Aprender a identificar isso aí. Pessoas que têm esse tipo de malignidade, tão escrachada, tão assim, está se mostrando. Quer dizer, você também não está entrando enganado, né? Você se engana se você quiser. Então, se afasta das pessoas más, das pessoas invejosas, das pessoas cruéis. Se afasta. É o que a Bíblia te orienta. Amém?